Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Geu Martins falando aqui. Hoje eu resolvi trazer a cartilha do participante Enem para a gente dar uma observada nessas mudanças registradas pelo INEP na cartilha do participante. Olha só, é muito bom lembrar que essas mudanças, entre aspas, que ocorreram, na verdade, elas já aconteceram há um bom tempo. Elas já vêm acontecendo há um bom tempo. Só que agora nós temos acesso a essas mudanças registradas na cartilha do participante. Entre elas, o famoso repertório de bolso, que eu vou já explicar o que é esse repertório de bolso. Então hoje nós iremos falar apenas sobre a competência 2, que é essa que está dando o que falar, um monte de professores aí fazendo alarde, colocando como se, ai, não pode usar mais tal repertório. Mentira, tá, pessoal? Só para deixar logo de início, mentira. Você pode utilizar qualquer repertório, inclusive esses que estão aqui na cartilha do participante que o INEP colocou como exemplo, tá bom? O que mudou já há um bom tempo é a forma como esses repertórios são colocados, e eu vou te explicar que esses repertórios, a forma como eles serão cobrados, é a mesma forma que já acontece na graduação, no ensino superior, quando você vai fazer a fundamentação teórica de qualquer texto, tá bom? Então nós vamos começar aqui pelo início da competência 2 e eu vou explicar tintim por tintim. Bom, competência 2, compreender a proposta de redação. Aqui, na compreender a proposta de redação, se refere ao tema, você entender qual é o tema que está sendo trabalhado. Nós temos um recorte temático, e aqui a gente precisa fazer a diferença entre recorte temático e eixo temático. Provavelmente vocês estão ouvindo aí um som de um carro de som passando aqui na rua, tá bom? Mas a gente não vai parar por isso. Então, compreender a proposta de redação é você saber compreender qual é o tema que a banca está querendo que você trabalhe. Então, nós temos um recorte temático que está dentro de um eixo argumentativo. Vou dar uma pausa aqui e volto já já. Pronto, carro de som passou. Então, nós temos o eixo temático, por exemplo, o eixo cultura. E dentro do eixo cultura, nós temos o recorte temático, é aquela frase tema que a redação traz, que a proposta de redação traz. Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Quando eu tenho essa frase desse jeito, é o que eu chamo de recorte temático. Tanto é que aqui no texto diz o seguinte, olha só, vamos dar uma lida aqui no texto. O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo, ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que, por meio de argumentação, defende-se um ponto de vista, a famosa tese, é mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista, uma tese bem clara. Além disso, é preciso que o ponto de vista que você irá defender esteja relacionado ao tema definido na proposta. Aquele temazinho lá que vem na proposta de redação, desafios para alguma coisa, caminhos para alguma coisa, tá? Então você precisa ficar atento a isso. Bom, assim você atenderá às exigências expressas pela competência 2 da matriz de referência para a redação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. Obviamente, porque se você vai trabalhar com repertório, por exemplo, você está trabalhando com habilidades de leitura, algo que você leu, que você ouviu, que você viu, e você vai trazer isso para dentro do texto, escrever. Além disso, habilidades de leitura e escrita, você vai ler a proposta e vai interpretar.
você vai compreender o que é para falar, tá? O tema, aí esse aqui que é o ponto que eu queria chegar. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Vou abrir aqui o balão. Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Em vez de falar, opa, olha a falta do R no verbo no infinitivo. Em vez de falar sobre cultura afro-brasileira. Então, cultura afro-brasileira seria ali um eixo temático, ou seja, um assunto mais abrangente. Mas você vai falar sobre um assunto mais delimitado dentro dessa área mais abrangente. Qual? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse é o recorte temático. Por isso, pessoal, é preciso atender ao recorte temático. É o nome completo escrito na folha da proposta de redação. Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Opa, gente, cadê o da? Que é isso? Da herança africana no Brasil. Portanto, deve-se falar sobre tudo que está escrito na proposta. Os desafios para que a herança, o legado, a cultura de África no Brasil seja valorizada. Você não vai falar sobre cultura afro-brasileira ou sobre África, porque isso você vai estará tangenciando o tema. Ou seja, você estará se distanciando do tema. Porque o tema é desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Você vai falar sobre os desafios que nós encontramos no Brasil para valorizar essa herança africana, esse legado africano, tá bom? Beleza, vamos continuar. Definido para evitar tangenciá-lo, ou seja, abordar parcialmente o tema, ou ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Já pensou se você fala somente sobre África? Aí tá totalmente diferente, né? Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural. E é disso aqui que a gente vai falar basicamente neste vídeo. Por quê? Porque o repertório sociocultural é o que está dando esse maior burburinho. Ai, não pode usar mais Constituição, não pode usar mais Utopia de Thomas More, não pode mais usar Nelson Mandela. Mentira, gente, mentira. Não é isso que a cartilha do participante está dizendo. O que a cartilha do participante está dizendo é que você precisa utilizar esses repertórios de forma adequada. Bom, vamos subir aqui só para eu poder fazer a delimitação. Então, a competência 2 vai avaliar três coisas: compreender a proposta de redação, ou seja, o tema que você precisa desenvolver, o que é que a banca está pedindo. Outro, conceito das várias áreas do conhecimento. O que é isso? Repertório sociocultural. Esse conceito das várias áreas do conhecimento, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, é repertório sociocultural, tá, gente? Por isso que lá no repertório sociocultural, ele só é válido quando ele tem três coisinhas: quando ele é pertinente, quando ele é legítimo e quando ele é produtivo. Pertinente é porque ele é coerente com o tema, ele fala do mesmo tema ou do mesmo recorte temático. Ele é legítimo porque ele é reconhecido como uma área do conhecimento. Então imagina, você vai falar sobre utilizando uma citação do Paulo Freire. Paulo Freire, ele é um repertório legítimo porque ele pertence a uma área do conhecimento, que é a área da educação, tá bom? Então fique tranquilo. E produtivo porque você precisa contextualizar, você precisa trazer exemplos práticos para mostrar como que esse teu repertório se conecta ao teu argumento e mostra ali como que ele reflete ali aquela tua argumentação, aquele teu ponto de vista, tá bom? E o terceiro ponto que é avaliado dentro da competência 2 é desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Na prática, isso aqui é atendimento à tipologia textual. A tipologia textual da redação Enem é
o texto dissertativo argumentativo, é o dissertativo argumentativo. Dissertativo é porque você fala sobre algo, sobre um tema. Argumentativo porque você defende um ponto de vista por meio de argumentos. Todo texto dissertativo argumentativo vai ter introdução com a apresentação do tema, contextualização do tema e apresentação da tese. Vai ter desenvolvimento com a apresentação dos argumentos e conclusão, ou com síntese ou com proposta de intervenção. Perfeito, tudo certo até aí, entendido. Vamos descer. Então, repertório sociocultural, que é esse assunto que está dando o burburinho na internet em relação à cartilha do participante, é um ponto bastante interessante que você deve sim ficar atento, porque se você não ficar atento ao repertório sociocultural, imagina aí que você traz 3 repertórios socioculturais e os 3 são considerados inválidos. Aí você já perde ponto na sua competência 2. E não é isso que a gente quer. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença de repertório sociocultural. Na definição da competência é a chamada diversas áreas do conhecimento, conceitos de diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, esteja relacionada ao tema e contribua como argumento para a discussão proposta. A partir dessas considerações, seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Aqui eu vou mostrar só os que eu já grifei, tá? Porque aqui, leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores. Você sabe, isso aqui tem que estar decoradinho na tua cabeça. Você sabe que você tem que ler com atenção a proposta de redação e os textos motivadores. Gente, quem não lê textos motivadores, quem não se guia por textos motivadores, tá perdendo chance, tá perdendo pontos. Eu digo perdendo pontos assim porque os textos motivadores, eles irão te indicar o caminho argumentativo, o que é que você deve fazer, por qual caminho argumentativo você deve enveredar. Então ali, às vezes você está meio perdido e os textos motivadores já conseguem te iluminar, já conseguem te motivar a entender o tema. Refletir sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. É claro que você sabe que tem que estar decorado isso aqui, que você deve refletir sobre o tema proposto para saber qual vai ser o foco da sua discussão. Não copie trechos dos textos motivadores. Esse aqui é importante, porque o que você copiar dos textos motivadores, copiar integralmente ou lá da prova objetiva, vai ser descontado de linhas, tá? E aí tu sabes que se tua redação tem desconto de linhas, já acaba ali com o teu texto, tá? Agora, você pode, olha só, se apropriar das ideias desenvolvidas dentro dos textos motivadores. Porém, você deve evitar ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Gil, como assim? Eu posso utilizar as ideias que estão lá. Beleza. Inclusive, eu vi redação nota 1000 do ano passado que tinha ideias lá dos textos motivadores. Eu não tô doido, tá? Então eu vi. Mas você não pode ficar preso somente a essas ideias, porque senão sua nota fica presa nos 120 pontos. Você deve fazer o que então? Você pode se apropriar dessas ideias para contribuir com sua argumentação, para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações que extrapolem a prova de redação. Ou seja, trazer outros repertórios, trazer outras informações, né, pessoal? Para dentro do seu texto, mostrar que, olha, eu utilizei ali os textos motivadores como base, mas eu não fiquei preso somente a eles. Ou seja, e sejam relacionados a uma área do conhecimento, ou seja, é o que a gente chama de repertório legitimado. Todo repertório que vai ser legítimo pertence a uma área do conhecimento reconhecido, legitimado. Medicina, educação, direito, filosofia, sociologia, por aí vai.
Selecione a partir de seus conhecimentos próprios e não apenas dos textos motivadores e informações diárias do conhecimento pertinentes ao tema, que falem expressamente sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo eixo temático, ou sobre o mesmo recorte temático, ou que vão falar sobre cultura afro-brasileira, ou que vão falar sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E a gente vai já ver alguns exemplos que o próprio INEP trouxe, que mostra exatamente como fazer isso. E articule-os de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente. É o que eu chamo de associação do repertório. Na minha cabeça, eu sempre ensino isso, ó. Na minha cabeça é assim: o repertório, apresentação do repertório e depois associação do repertório. Como assim? Falou do repertório, por exemplo, no filme, deixa eu me lembrar aqui, por exemplo, o filme Vingadores. Vamos supor o filme Vingadores. No filme Vingadores Ultimato, pipipipopopó. Aí apresentou lá o repertório. O que você faz em seguida? Você explica esse repertório, conectando ele ao tema. Por isso que logo de imediato é interessante que o seu repertório já fale sobre o mesmo assunto, tá? Porque aí ele já é pertinente. Aí você vai conectá-lo ao seu argumento, mostrando como que ele reflete o seu argumento. Eu trouxe que é lacuna educacional. Então eu vou mostrar como que esse repertório exemplifica e ilustra ali uma lacuna educacional. E aí eu vou trazer exemplos, tá? Porque eu preciso que esse meu repertório ele esteja aprofundado. É eu apresentar para o corretor: olha, corretor, eu estou utilizando este repertório aqui para falar sobre esse argumento. Beleza? Esse repertório, esse repertório, ele ilustra como esse argumento de fato acontece, tanto lá na ficção, quanto na realidade brasileira. Beleza. Se ele exemplificar isso, então eu vou fazer o quê? Trazer um exemplo. Aí eu trago um exemplo, tá? Então, existem camadas de discussão, parece que é um discurso grande, de discussão dentro desse repertório. Isso que você precisa entender. Você vai analisar esse repertório, como que ele fala sobre o tema, como que ele fala sobre o seu argumento, como que ele reflete a realidade brasileira, que inclusive está lá na parte do recorte temático no Brasil. Vamos descer. Cuidado com o repertório de bolsa. Gente, isso aqui deu um burburinho na internet, principalmente entre professores que ficam fazendo alarde. Olha só, o repertório de bolso, pessoal, aqui o INEP traz que é uma expressão usada para se referir a referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. Geo quer dizer que aqueles repertórios que eu já tenho decorado, por exemplo, eu tenho um monte de repertório decorado para cada eixo temático. Quer dizer que eu não posso mais usá-los, que eu vou ter que me lembrar, vou ter que procurar outro na hora? Não, gente, não é isso. O repertório de bolso, ele só é considerado repertório de bolso quando você pega um repertório que ele não fala, tá? Quando ele não fala do mesmo tema, quando ele não fala do mesmo eixo temático e quando ele não é articulado ao argumento, quando ele não tem aprofundamento teórico e crítico. Por exemplo, você traz um conceito, uma teoria de um autor, você não explica a teoria, você não conecta ao teu argumento, você não conecta ao tema, ele não fala sobre o tema e você não utiliza um modo produtivo para pegar essa teoria que não fala sobre o tema, mas poderia ser conectada para exemplificar esse tema, e aí você deixa de fazer isso. Ou seja, ficou mais raso que um pires. Então, se você não explica o teu repertório e nem conecta com o teu tema, e nem relaciona com o teu argumento, pode esquecer.
é repertório de bolso. É como se você tivesse levado um repertório no bolso, caiu qualquer tema, você jogou qualquer repertório que você tinha e saiu correndo. Você não explicou o porquê que esse repertório ele está sendo utilizado ali no teu texto. Então é basicamente isso. Não tem choro nem reza, tá, pessoal? Por que isso é problemático? A competência 2 da redação do Enem exige que o participante utilize repertórios socioculturais legitimamente relacionados ao tema, ou seja, reconhecidamente pertencente a áreas do conhecimento que estejam relacionados ao tema, ou seja, devem ser pertinentes ao assunto tratado, pertinentes, ou seja, que ele seja coerente com o tema, que ele faça sentido quando a gente vai colocá-lo perto do tema, quando a gente vai inseri-lo na discussão daquele tema, que ele fale do mesmo recorte temático. Eu não encontrei um que fale do mesmo recorte temático, mas que ele fale sobre o mesmo eixo temático. Ai, por exemplo, a redação tem um recorte temático que fala, que está dentro do eixo educação. Eu posso pegar um repertório do eixo educação para utilizar ali naquela redação, porque ela tem um recorte temático do eixo educação. E aí eu preciso articulá-lo, contextualizá-los e articulá-los com os argumentos, ou seja, eles devem ser explicados e conectados aos argumentos, mostrando exemplos, evidenciando o porquê de esses repertórios servirem como defesa do ponto de vista. Deixa eu só corrigir aqui. Evidenciando o porquê de esses repertórios. Olha, eu esquecendo o plural, gente. Servirem como defesa do seu ponto de vista. Beleza? Então você precisa contextualizar. Agora eu vou explicar por que isso aqui não é novidade. No ensino superior, e você que está assistindo, está querendo entrar na faculdade. Pensa comigo. Você está querendo entrar na faculdade. Lá na faculdade, você vai fazer textos acadêmicos, tá bom? Coloque isso na sua cabeça. Você vai escrever textos acadêmicos. Não tem para onde correr. Você vai escrever resumos, você vai escrever resenhas, você vai escrever artigos, você vai escrever uma monografia e todos esses gêneros textuais acadêmicos, eles terão, sabe o quê? Fundamentação teórica. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica é você estar discutindo sobre um tema. Imagine que você faz faculdade de direito. Está escrevendo um artigo sobre direitos humanos. Você vai pegar autores que falam sobre direitos humanos, autores que são reconhecidos, que falam sobre direitos humanos. Você vai pegar outros trabalhos, outros artigos, teses, dissertações para para utilizar como fundamentação teórica, para fundamentar, utilizar como fundamento, tá? Para você deixar uma base sólida no seu texto. É como se fosse uma argumentação para você deixar o seu texto robusto. Então veja, quando você faz isso, aí você tá falando lá sobre direitos humanos. Vai colocar uma citação de um autor. Colocou a citação de um autor, você vai fazer o quê? Você vai analisar o que o autor falou, você vai comentar o que o autor falou, se aprofundando nisso, se aprofundando na teoria dele e conectando com o seu texto, conectando com aquilo que você está falando. Não é só jogar a citação e sair correndo, tá? Então, perceba que isso aqui não é novidade alguma. Agora, nós vamos observar aqui um exemplo que o INEP trouxe de uma redação que utilizou um repertório de bolso. Olha só. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana do Brasil são uma problemática existente. Assim, é possível identificar duas causas principais
para essa conjuntura, a inércia governamental e as desigualdades sociais. Aí você pode ficar me perguntando assim, Geu, mas qual que é o problema dessa redação aí, dessa introdução, dessa redação? Para mim está correto, tem um repertório. E aí ele faz um contraponto e depois traz a tese. Olha só o que a banca trouxe, o que o INEP trouxe. A introdução menciona a obra Utopia, de Thomas More, caracterizando-se como repertório de bolso, pois utiliza uma referência conhecida e recorrente de forma genérica e pouco aprofundada. Se você notar aqui, olha, traz aqui a apresentação do repertório, que eu chamo de apresentação do repertório, e aqui, que deveria trazer um aprofundamento, ele traz só uma conexão rasa, rasa com a realidade brasileira, tá? E não faz aí uma análise crítica, não aprofunda, não mostra como que isso está conectado com a herança africana. Pois utiliza uma referência conhecida e recorrente, muito batida no Enem, Utopia de Thomas More, de forma genérica e pouco aprofundada. A citação, a cidade perfeita, livre de mazelas sociais, funciona apenas como um contraponto simbólico, ou seja, como um contraste entre isso e isso. Entre o ideal de entre o ideal e a realidade brasileira, mas sem contextualizar adequadamente a obra e nem explorar os seus aspectos conceituais. Olha, não é para trazer conceitos de diversas áreas do conhecimento, ele trouxe aqui uma utopia, a utopia de Thomas More, mas ele não trouxe seus aspectos conceituais. Ele não explorou a obra. Ele não contextualizou adequadamente. Ele não mostrou o que a obra de Thomas More tem a ver com desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A pessoa que escreveu a redação limita-se a usar o título de uma ideia simplificada do livro como estratégia de impacto. Impacto. Sem estabelecer uma conexão significativa com a valorização da herança africana. O que eu falei lá em cima. Tema proposto pela prova. Essa superficialidade, ou seja, tá raso igual um pires, impede que o repertório seja considerado legitimamente produtivo, conforme os critérios da competência 2 da redação do Enem. Tá bom para você? Além disso, o uso da obra não é retomado ou aprofundado nos argumentos seguintes. Geu quer dizer que eu tenho que retomar a obra que eu utilizei ou aprofundar nos argumentos seguintes? Sim, é uma estratégia. Porque já que essa pessoa, no caso, não contextualizou aqui em cima, na introdução, poderia contextualizar nos argumentos, aprofundar nos argumentos, tá? Ou então até retomar lá na conclusão, como muita gente faz, aquele efeito moldura, tá bom? Mas isso aí é outro caso. Para que essa referência fosse produtiva, seria necessário contextualizar historicamente a obra de Thomas More, explicando que ela critica as estruturas sociais da Inglaterra do século XVI e propondo um paralelo mais específico com o apagamento ou a marginalização das contribuições africanas na formação da sociedade brasileira. Perfeito. É justamente isso aqui. Ó, a contextualização. Beleza, não fala sobre valorização da herança africana, mas poderia pegar essa utopia de Thomas More e propor um paralelo mais específico com o apagamento, ou seja, uma comparação ali com o apagamento ou a marginalização das contribuições africanas na formação da sociedade brasileira. No entanto, como parece no trecho analisado, a citação à utopia apenas cumpre um papel de recurso pronto, repertório de bolso, e amplamente difundido no meio escolar. Essa ideia de cidade perfeita, trabalhada na utopia, que é essa ideia genérica que é ensinada nas escolas. O que caracteriza o uso de repertório de bolso, um conhecimento genérico utilizado de forma mecânica e o que não configura como autoria. Então, viu como eu disse que não é o problema não é o repertório, é como você o utiliza. Você pode utilizar Thomas More, mas você precisa explicar, você precisa contextualizar.
E aí tem um monte de professor dizendo: "Ah, eu evitaria esse ano Tomás More". Meu, se você sabe utilizar Tomás More adequadamente, utiliza. Mas se você não sabe, evita, tá bom? Porque eles vão ficar de olho nesse repertório. Agora, em vez de trazer esse do desenvolvimento, eu vou mostrar aqui como como evitar esse repertório de bolso, tá bom? Veja um exemplo elaborado para exemplificar o uso produtivo de repertório com conteúdo relacionado à história. Olha só, isso aqui é no desenvolvimento. Ademais, o apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. Não, peraí. O que eu vou fazer? Eu vou levar aqui para cima, porque tem esse exemplo aqui no. Eu acredito que tem esse exemplo aqui no desenvolvimento, e aí fica melhor para vocês verem. Olha, exemplo de repertório de bolso utilizado no desenvolvimento. Além do mais, é importante destacar a falha do sistema educacional na abordagem dos assuntos de matriz africana. Para o sociólogo Bauman, as instituições sociais, mesmo permanecendo com papel essencial, tornam-se instituições zumbis. O conceito de instituição zumbi de Bauman, ao não contribuírem para a melhoria de vida dos cidadãos. Na realidade brasileira, nota-se que o Estado assume esse caráter de instituição zumbi, ao relegar a história dos povos fundamentais para a constituição do país, a um segundo plano nas matérias escolares, causando um apagamento histórico e agravando ainda mais a questão da valorização da cultura africana. É o que fica exposto na grade curricular do novo ensino médio, que reduz as aulas de história, resultando na perda do ensino a respeito dos tópicos voltados ao continente africano. Olha só, esse trecho apresenta um repertório que, embora à primeira vista pareça mais sofisticado, também pode ser classificado como repertório de bolso. Sobretudo pela forma como a citação de Bauman é utilizada. O conceito de instituições zumbis é amplamente conhecido entre os estudantes que se preparam para o Enem e tem sido frequentemente empregado em redações como um recurso pronto para criticar falhas em estruturas sociais como escola, família e Estado. No exemplo analisado, o uso da referência ao sociólogo aparece como um enfeite teórico, aplicado de maneira genérica à crítica ao sistema educacional, sem que haja uma explicação aprofundada sobre o conceito nem uma contextualização adequada ao tema específico da valorização da herança africana no Brasil. Ainda que haja alguma tentativa de vincular a ideia de instituição zumbi à ausência de conteúdos africanos no currículo escolar, essa articulação se mantém superficial e pouco desenvolvida. O INEP é exigente. O conceito de Bauman é citado de forma direta, como uma definição resumida e logo em seguida conectado à atuação do Estado, sem exploração crítica ou aprofundamento da ideia. A argumentação apoia-se mais na autoridade do autor do que na construção efetiva de um raciocínio próprio, o que compromete a autoria e reduz a produtividade do repertório. Você tem que ter marca de autoria, só que tem que ficar claro que é você que está falando. Assim, ainda que se trate de um autor respeitado e de um conceito relevante, a forma como é mobilizado no texto revela uso decorativo e previsível típico de repertório de bolso. Agora, olha esse exemplo, gente, de repertório adequado. Ademais, o apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. A historiadora Maria Beatriz Nascimento, que aliou militância no movimento negro e vida acadêmica, é reconhecida, por exemplo, pelos seus estudos sobre formações dos quilombos no Brasil. Já viu que já fala sobre o tema. E pelo seu ativismo político antirracista. Em suas obras sobre identidade negra, olha como inclusive as palavras do tema vão aparecendo. Memória e ancestralidade, ela insistiu nos debates sobre as relações raciais, a valorização dos saberes dos povos negros e a necessidade de que essas questões fossem inseridas nas grades curriculares das universidades. Isso aqui está apresentando o repertório, uma mega apresentação. Agora vem a contextualização, né? As ideias dessa historiadora são relevantes porque, viu? Olha o porquê aqui.
Não sei se você sabe, se já te explicaram, mas esse porquê, ele é o que nós vamos chamar de conjunção explicativa, tá? Conjunção explicativa. Então ele vai explicar algo. Então, tá contextualizando, tá explicando por que que esse repertório está sendo utilizado. As ideias dessa historiadora são relevantes porque evidenciam como instituições escolares e universidades, ao seguir um currículo que privilegia a história europeia e marginaliza narrativas negras, reforça a ideia de que a cultura africana tá no tema, é secundária ou inferior. Aí é que vem o fechamento, olha só. Assim, fica evidente que o apagamento não é apenas acidental, mas estruturado, o que exige ações conscientes para incorporar de forma crítica a história afro-brasileira, nesse caso específico, nos materiais didáticos e nas práticas pedagógicas, a fim de promover institucionalmente a descolonização dos currículos e a consequente valorização da cultura negra, essencial para a formação da identidade brasileira. E aí, se você perceber, você vai ver que ela está trazendo um repertório pertinente, é de uma historiadora que traz uma abordagem sobre as formações dos quilombos no Brasil, sobre o ativismo político antirracista, ou seja, está relacionado com o tema. Ela tem produtividade, porque ela relaciona com o tema e com o argumento. Depois, ela explica por que que a pessoa explica que por que que isso aqui é relevante, é importante para a discussão. Traz relação de causa e consequência, tá bom? E aí tá tudo conectado de forma coerente, de forma bem apresentada, bem contextualizada, não tá fora, não tem uso decorativo. Nesse exemplo, você pode perceber que a referência a Maria Beatriz Nascimento é específica e vou repetir, é específica e diretamente ligada ao tema. Vou repetir, é específica e diretamente ligada ao tema, ou seja, fala do mesmo tema. O parágrafo explica por que ela foi citada. Olha aqui, cadê? Cadê? As ideias dessa historiadora são relevantes porque o parágrafo explica por que ela foi citada. São relevantes porque evidenciam como instituições escolares e universidades, pipipipopopó. Há a articulação entre a citação, aqui em cima, e o ponto de vista defendido por quem escreveu o texto. Qual era o ponto de vista? O apagamento da cultura do povo negro contribui significativamente para a desvalorização da herança africana no Brasil. Então, apagamento da cultura do povo negro, tá? Há a articulação entre a citação, ou seja, o que essa autora trabalha, e o meu argumento. Tá bom para você? Fica claro que o conteúdo foi compreendido. Desafios para a valorização da herança africana. Apagamento da cultura do povo negro é um desafio. E aqui ela mostrou exemplos desse desafio dentro do apagamento da cultura do povo negro. Fica claro que o conteúdo foi compreendido e contribui de fato para sustentar o argumento. Ou seja, a pessoa entendeu o que é que essa mulher aqui trabalha, depois explicou por que que é relevante e depois aqui trouxe exemplos de como isso é aplicado, tá bom? Tá bom para você? Então é isso, pessoal. Repertório de bolso é aquele repertório que você coloca ali o repertório, não explica nada, não contextualiza e sai correndo pro abraço achando que vai tirar 200 pontos na competência 2 e não vai. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser compartilhar com um amigo que também está estudando para o Enem, esse material aqui é voltado para os meus alunos, mas obviamente ele vai ficar aqui no público, no YouTube, mas você pode compartilhar com quem você quiser, você pode salvar se você quiser, você pode baixar se você quiser, você pode comentar e, por favor, seguir o meu canal, tá?
Forte abraço, até a próxima.